Uma boa tarde a todos. É com muito prazer que a Câmara Municipal de Divinópolis os recebe para a terceira palestra do projeto Divina História. Este é um projeto que foi lançado pela Câmara de Divinópolis em parceria com a FUNED-UENG e também com o Sistema MPA de Comunicação, em comemoração pelos 100 anos de Divinópolis. O objetivo do projeto é resgatar a história de Divinópolis, mas de uma maneira diferente. Desta vez estaremos ouvindo pessoas que fizeram parte da história de Divinópolis, que ajudaram a construir Divinópolis e que estarão trazendo as suas impressões a respeito do que foi registrado ao longo destes 100 anos. São pessoas que ou estiveram de alguma maneira muito presentes dentro dos últimos 100 anos, ou que descendem e por isso acompanharam de perto também o trabalho daqueles que são considerados os pioneiros da nossa cidade. Para a palestra de hoje, foi convidado o senhor Paulo Roberto de Souza Moraes, que é neto de Antônio Olímpio de Moraes, neto ou filho de Antônio Olímpio de Moraes. Fiz uma confusão agora, Sandra. Neto de Antônio Olímpio de Moraes, né? Neto de Antônio Olímpio de Moraes, e que estará trazendo para a gente um pouco do registro do que foi Antônio Olímpio de Moraes na história de Divinópolis. Vocês, estudantes que nos acompanham hoje, estudantes da Escola Monsenhor Domingos e também do Univértice, em vários momentos passam por uma das principais avenidas da cidade e já devem ter se perguntado, e quem foi Antônio Olímpio de Moraes? Por que ele é nome de rua na nossa cidade? Essa palestra de hoje procura esclarecer um pouco disso, e justamente por um dos descendentes de Antônio Olímpio de Moraes. Gostaria de agradecer a presença, então, dos alunos da Escola Monsenhor Domingos, agradecer também aos alunos do Univértice, em especial aqueles que estão desenvolvendo hoje um trabalho escolar na área de comunicação também, que deverá ser apresentado na escola posteriormente. Estes estudantes estão hoje aqui sob a coordenação da professora Maria Raimunda Pinto e também do professor Cleuver Luiz Mota. Gostaria também de registrar a presença, e agradecer do secretário de Agronegócios, Sebastião Cândido, que está aqui representando a Secretaria de Agronegócios e também a Prefeitura de Divinópolis. Registrar também a presença do presidente da Academia Divinopolitana de Letras, Augusto Fidelis, também do ex-presidente da CDL, José Luiz Seabra, e também daqueles que já foram ou serão palestrantes do projeto Divina História, como é o caso do professor Pedro Pires Bessa, que será um dos palestrantes, do professor Lázaro Barreto, também do senhor Hilário Azevedo, que já foi um palestrante, pai do prefeito Vladimir Azevedo, foi ele quem abriu o projeto Divina História aqui na Câmara Municipal, o senhor Eliseu Ferreira, que também já fez a sua palestra contando a história dos evangélicos aqui em Divinópolis, qual que foi a participação deles na história da cidade, como que se deu a chegada dos evangélicos em Divinópolis, e também agradecer a presença do senhor Ascânio Gontijo, que também será um dos palestrantes do projeto Divina História. Todas estas palestras que serão apresentadas dentro deste projeto serão reunidas em um livro que está tendo a sua organização coordenada pela professora Batistina Corgozinho, e este livro depois será dado à cidade como um presente, registrando a história de Divinópolis através de seus próprios protagonistas. Essas palestras que são apresentadas também dentro do projeto Divina História são posteriormente transmitidas, são televisionadas através da TV Candidez, o canal 13, e também via radiofusão. O áudio delas também é transmitido através da Rádio Minas, levando assim um pouco dessa história divinopolitana a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, não puderam estar dentro dessas palestras para acompanhar aí o seu desenvolvimento. Sem mais delongas, então, eu gostaria de convidar o nosso palestrante de hoje, Paulo Roberto de Souza Moraes, para estar presente conosco e dar início aos trabalhos. Relembrando, Paulo Roberto de Souza é neto de Antônio Olímpio de Moraes e vai falar da atuação do mesmo no desenvolvimento e na história do progresso de Divinópolis. Paulo Roberto, uma boa tarde, sinta-se à vontade, então, para dar início, então, à sua explanação. Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita alegria
e com muita honra que eu estou aqui hoje no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, recebendo vocês, para nós falarmos sobre a figura de Antônio Olímpio de Moraes e a sua atuação na cidade de Divinópolis. Eu quero salientar, destacar a presença dos membros da Academia Divinopolitana de Letras, que está aqui, o professor Bessa, uma pessoa que nos ajudou muito na publicação desse livro sobre o Antônio Olímpio de Moraes em 2006, e os resgates que existem da história de Divinópolis tem cada um de vocês como protagonistas também, porque nós estamos vivendo essa história, né? E vou agradecer também a presença das escolas Uno Vértice, Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. E essa escola eu estudei quando era criança. E tem algumas histórias interessantes para falar aqui também sobre a escola Monsenhor Domingos, que era ali no Casarão, hoje é o Museu Histórico de Divinópolis. Então nós vamos começar a falar sobre a figura. Nós vamos colocar agora no telão alguns tópicos sobre a vida de Antônio Olímpio de Moraes. Lembrando que ele, a foto que nós vimos que vai aparecer, que ele estava com 40 e poucos anos, no auge, quando foi eleito presidente da Câmara em 1912. Por aí a gente vai ver que ele era uma pessoa diferente dos padrões que a gente está acostumado a ver sobre política no Brasil. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, porque quando ele morreu, meu pai tinha 9 anos de idade. Morreu em 1932. Mas como eu morei com a minha avó, a sua esposa, ela me contava alguns casos da vida dele que me deixava assim emocionado, ficava assim, puxa vida, que pessoa que era Antônio Olímpio de Moraes, pena que eu não o conheci. E esses fatos foram vindo na minha cabeça. Ela me pedia assim, olha, vê se você encontra alguém para escrever um livro sobre a vida do seu avô. E o destino é uma maneira muito estranha de trazer a gente para certas situações. Eu fiz ciências contábeis. Como é que eu ia poder escrever? Não gostava de português de jeito nenhum. Achava que a língua portuguesa era muito complicada para poder escrever alguma coisa. Quando meu pai morreu em 88, tinha uma mala cheia de pertences do meu avô. Cartas, agenda, fotos, muita coisa guardada naquele malão. E eu, curioso, comecei a ler. E fiquei impressionado com algumas coisas que existiam ali, né? Alguns fatos da vida particular de Antônio Olímpio. A minha avó ainda era viva. Então ela chegou, só que ela já estava assim, um pouco caduca, não estava assim, ela lembrava das coisas de Antônio Olímpio, muito saudosismo, sabe? Mas esquecia de algumas coisas. Foi quando eu senti a necessidade de começar a pesquisar mais sobre a vida dele, porque eu achei interessante os fatos que começaram a acontecer. E foi a partir de 1999, que eu resolvi escrever o livro e me interessar mais pela história. Conversava com um, conversava com outro, grandes pessoas aqui, igual o Vicente Ferreira Valério, muitos já conheceram, o próprio Zé Valério, e outras pessoas mais aqui, Beatriz Gontijo, né, parente do nosso ilustre Hilário Azevedo, e tantos mais. E foi através de Antônio Olímpio que a gente começou a falar. Nós vamos colocar agora uns tópicos sobre a vida de Antônio Olímpio. Ele nasceu no dia 26 de maio de 1871. Aqui mesmo no Arraial do Divino Espírito Santo, 1871, século XIX. Os seus pais, Flávio de Souza Aguiar e Antônia Isidora Navarro de Moraes. Eles vieram para o Arraial do Divino Espírito Santo, eles eram de Pitangui, vieram para cá mais ou menos no ano de 1865.
eram 10 filhos. 10 filhos. Agora, 2 homens e 8 mulheres. Desses 10 filhos, apenas 2. Vamos lembrar o seguinte: naquela época, quem trabalhava fora de casa eram os homens, né? As mulheres não trabalhavam, não ganhavam. E os próprios homens que trabalhavam fora, muitas vezes não via nem a cor do dinheiro. Era uma situação muito complicada para as mulheres, porque elas deveriam depender dos seus maridos para sobreviver. Então, aos 7 anos, o Antônio Olímpio ficou órfão de pai. Agora imaginem só, sem um pai para poder sustentar a família. Naquela época não existia aposentadoria e nem pensão alimentícia. Os homens que tinham que trabalhar. Porém, o filho mais velho, o Vicente, ele havia se casado, ficando só o Antônio Olímpio de Moraes como o arrimo de família, aquele que teria que sustentar a sua família. E isso já ficou uma situação muito difícil para a dona Antônia Isidora, né? Um menino, o Antônio Olímpio só tinha 10 ou 11 anos. Aí quando ele fez 12 anos, a sua mãe conseguiu um emprego para ele na venda do Chico Machado, o nosso grande homem, né, Francisco Machado Gontijo. Ele tinha uma venda ali no Largo da Matriz. Então ali ela conseguiu um emprego para que daquele dinheiro pudesse sustentar a sua família. É igual eu tenho falado para vocês. Naquela época, era o homem que tinha que manter. Então o Antônio Olímpio pegou responsabilidade muito cedo em sua vida, tendo que trabalhar para sustentar a sua família. Na situação que eles estavam, quando ele ficou órfão, eram 5 mulheres em casa e ele o único homem. Então já estava muito difícil. Os outros já tinham casado, já estavam fora de casa. Aí nós vemos a imagem do Francisco Machado Gontijo. Foi um grande homem que Divinópolis teve. Podemos falar que sem Francisco Machado Gontijo, que representou muito na vida de Antônio Olímpio de Moraes, Divinópolis não seria o que é hoje, porque a família dele era enorme. Ele teve 2 casamentos. O primeiro casamento de Francisco Machado durou 26 anos. Teve 16 filhos. Depois ele casou novamente com a Dona Tila e teve mais 8 filhos. E o sonho dele, depois o Antônio Olímpio foi ser gerente da sua casa comercial, porque ele era representante distrital aqui no Arraial, e vira e mexe, com a vinda da estrada de ferro, começou a aparecer muitas pessoas aqui no Arraial, se aportando e começando a morar aqui. Então ele começou a dar atenção e deixava a venda com o Antônio Olímpio. Foi aonde que aprendeu a admirar e a confiar muito em Antônio Olímpio de Moraes. O sonho dele era que Antônio Olímpio de Moraes casasse na sua família, tal qual ele gostava dele. Tem uma história muito interessante, mais adiante eu vou contar sobre a vida do Francisco Machado, e a relação que existia entre os dois era muito próxima. Tanto é que quando a sua primeira esposa faleceu, a dona Ana Leopoldina, no seu velório, Antônio Olímpio começou a tocar o clarinete, cantando uma homenagem a Nossa Senhora. E ali todos o acompanhavam. Era como se tivesse morrido a própria mãe de Antônio Olímpio, de tanto que ele era apegado à família dos Machado Gontijo. Era uma relação muito próxima. Tanto é que Divinópolis era só o Largo da Matriz ali, que hoje é catedral. Então, o que se via era uma casa e outra em volta, como se fosse uma vila e a família em volta. Se acontecia algum caso com algum morador, todos estavam sabendo o que estava acontecendo ali. Agora, eu queria falar para vocês sobre um outro dom de Antônio Olímpio de Moraes. Desde pequeno, ele se interessou muito pela música.
Tem um fato muito interessante, quando ele tinha os seus 9 anos, mais ou menos, ele pegou algumas garrafas vazias e colocou uma ao lado da outra, lá no quintal da sua casa. E começou a bater com um pedaço de pau, fazendo tipo um piano. E estava delirando com aquela música, aquele som que estava fazendo as garrafas vazias. Sua irmã Olímpia, também uma criança, veio e ajudou ele na brincadeira. Mas olha que lá de dentro, como era depois do almoço, a mãe estava dormindo, acordou e veio brava. Olha, você me acordou do meu sono. E xingou o Antônio Olímpio porque ele estava fazendo um castigo, né? Acordando a sua mãe de um sono depois do almoço. Então aquele momento de criança, o despertar pela música foi muito forte. Um outro fato também que aconteceu na vida de Antônio Olímpio, que despertou ele muito para a música, quando tinha os ensaios do coral na igreja, ele ia sempre lá para frente para poder assistir os ensaios do coral. Um dia ele estava sentado na cadeira, bem lá no começo, bem na frente, parecia que ele estava hipnotizado com a música, né? O pessoal cantando, a banda tocando, e ele lá, paradinho, olhando. Aí o padre, olha menino, deixa eu sentar aí. O padre pediu, ele levantou, e o Antônio Olímpio sentou. Ali, ficou em pé. O padre sentou, ele ficou em pé ali, olhando. E não saiu da frente do padre, não, porque estava entusiasmado, estava como hipnotizado com a música. Foi aí que o padre Guaritá começou a observar melhor aquele menino e viu que ele tinha queda para a música. Foi onde que começou a deixá-lo algumas vezes tocar junto com o coral. E o seu professor de escola, Flávio Epifânio, também observou isso. Então o que ele fez? Ele convidou um amigo dele que estava passando aqui no Arraial a dar aulas de canto e música para o Antônio Olímpio. E ali ele foi aprendendo, foi se maravilhando com a música, ganhou um clarinete do seu professor, Flávio Epifânio, e começava a tocar pelos cantos. Até que um dia ele veio a tocar no coral e dentro em pouco se tornou maestro e formou uma banda de música que era do Largo da Matriz. Essa banda de música começou a tocar sempre em festas, em solenidades aqui, e também foi chamada para tocar fora do Arraial, igual Oliveira, Carmópolis, Barbacena. E aconteceu um fato muito interessante, foi quando a sua irmã mais nova, a Júlia, casada com Joaquim Coelho da Fonseca, o nosso doutor Quito, no casamento foi uma festança, como a gente fala assim, né? O senhor Joaquim com a dona Júlia. E nessa época estava aqui de passeio no Arraiá o Francisco Salles, que foi o presidente eleito do estado de Minas Gerais. Na época não era governo, era presidente do estado, estava passando aqui no Arraiá e foi convidado a participar da celebração de casamento da dona Júlia e seu Joaquim. E olha que interessante, eles viram a banda de música do Largo da Matriz tocar e o Francisco Salles ficou maravilhado e falou: olha, eu vou convidar essa banda de música para tocar na minha posse, quando tomar posse da presidência do governo de Minas Gerais. Então todos ficaram muito eufóricos, muito deslumbrados com aquilo. Ele comunicou isso aos integrantes da banda. Só que o destino muitas vezes não é como a gente quer. Veio a falecer o senhor Salviano Brandão, um grande político ligado ao Francisco Salles, e foi pedido para cancelar todas as cerimônias da posse de Francisco Salles. Foi uma decepção grande para Antônio Olímpio, mas como aquilo, coisa do destino, ele prosseguiu com a banda tocando, engrandecendo aqui a região centro-oeste de Minas Gerais. Agora nós vamos falar sobre Antônio Olímpio quando tinha 26 anos de idade.
ele foi um dos fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo aqui em Divinópolis. Para quem é católico, sabe do valor que tem esse grande movimento aqui em Divinópolis. Foi exatamente nesse período que foi fundada a Sociedade São Vicente de Paulo que começou a ter mais unidade os moradores, porque foi através da caridade que se trabalhava a política em Divinópolis. Mas não era uma política só para mostrar, era exatamente para ser feito, né? Então, juntamente com alguns moradores, formou essa Sociedade São Vicente de Paulo. E sabemos que a Diocese de Divinópolis, que foi fundada em 1959, teve a sua força, o seu ombro, através desse movimento. Então, agradecemos muito por esse trabalho prestado ao nosso município. Neste mesmo ano, Antônio Olímpio foi nomeado juiz de paz e também recebeu a patente de tenente. Aos 26 anos, um jovem ser nomeado juiz de paz no Arraiá, quando o Arraial ainda era pertencente a Itapecerica, é de se louvar. Realmente ele já tinha uma personalidade e um caráter muito grande. Porque pensa bem, nos dias de hoje, vocês conhecem alguém tão jovem assim assumindo compromissos? A gente fica alarmado, né? Então, agora falando sobre a patente de tenente, naquela época, para quem ainda não ouviu falar sobre a Guarda Nacional ela tinha esse costume de pessoas influentes de um município, político, dono de terra, pessoas ligadas à própria igreja, ele dava a patente de coronel, major, tenente, e assim por diante. Era o coronelismo, é a época do coronelismo do Brasil. Então a Guarda Nacional passava a patente. E o Antônio Olímpio recebeu por ser juiz de paz e às vezes até subdelegado também aqui do Arraiá. Ele recebeu essa patente de tenente para se tornar uma pessoa importante e respeitada aqui no Arraiá. Aí nós estamos vendo o Antônio Olímpio aos 26 anos, um jovem realmente que tinha já marcado o seu lugar aqui. Agora, nós chegamos no ano de 1898. Esse ano, o Antônio Olímpio foi convidado pelo seu primo Vasco Navarro, lá de Pitangui, a representar duas casas comerciais do Rio de Janeiro. Está ali, ó, João Rinaldo Coutinho e Companhia e Amoroso Costa e Companhia. E em 1907 passou a representar a Casa Cometa no Triângulo Mineiro. Quando ele foi comunicar isso ao Chico Machado, olha que o patriarca abaixou a cabeça, ficou triste, mas ele viu que não tinha jeito, porque a inteligência de Antônio Olímpio era tanta e a sua força, né, para o comércio estava muito forte, ele não tinha como segurá-lo. E outra coisa, sabendo da situação do Antônio Olímpio, que era arrimo de família, e tinha que criar a mãe e as irmãs, aquilo era um momento muito especial na vida dele. E olha que a minha avó, quando começou a narrar essas histórias para mim, ela contava assim, ó, olha, o Antônio Olímpio pegava aqui uma tropa de burros, com um punhado de sacola, ia lá para a estação de sítio, que hoje é Antônio Carlos. Lá pegava o trem, cansado, às vezes ele até dormia, lá primeiro antes de pegar o trem. E perdia o trem, só que o mineiro não perde, mas às vezes costumava perder, de tão cansado que ele ficava. E ia para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele ia nessas firmas, comprava as mercadorias, né, trazia aqui para o Arraiá, fazendo o mesmo processo. Chegava aqui no Largo da Matriz, que era o Arraiá, não passava aqui do Largo da Matriz, uma casa ou outra nos cantinhos, e ali ele vendia. Foi aonde que ele começou a ganhar dinheiro. E começou a ser mascate viajante, né? Saía daqui, ia para ali. Depois, como está falando ali, ele foi também representar a Casa Cometa lá no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Na época era Uberabinha. Então, foi dali que ele começou a crescer
na parte financeira, né, na parte profissional. Só que, em contrapartida, ele começou a ver que aqui no município alguns estavam com outras ideias. Vamos passar o slide mais uma vez. A partir de 1907, ele começou a fazer parte de uma comissão. Essa comissão foi idealizada pelo Francisco Machado Gontijo, para poder trazer um entrocamento para cá. Vou explicar melhor como é que funcionou isso. Em 1907, o Francisco Machado recebeu uma carta de um amigo lá de Belo Horizonte, a capital de Minas, que falava com ele assim: olha, o governo de Minas está muito preocupado porque tem algumas regiões que estão querendo ficar independente, se tornar um estado, igual o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. Existia esse pensamento. Então, pensando assim, eles, por que não criar uma linha férrea que vai integrar Minas Gerais, ligando Belo Horizonte a Goiás e também ligando ao Espírito Santo? Quando ele ficou sabendo que o entrocamento ia passar por Itaúna, de Belo Horizonte, Itaúna, Alberto Isaacson, Santo Antônio do Monte, Formiga, peraí, e o nosso Arraial vai ficar de fora? Então foi aonde que mobilizaram, que fizeram uma comissão, o patriarca Antônio Olímpio de Moraes, João Severino de Azevedo e tantos outros, eram mais ou menos uns 10 a 12, e fizeram uma carta comunicando as proezas do Arraiá, o que ele tinha de bom, igual a Cachoeira Grande, que aqui tinha muitas coisas melhores do que a Alberto Isaacson, que o entrocamento tinha que ser feito aqui, não lá. Então, dali, um junta um pouco de dinheiro, outro junta um pouco de dinheiro, e chegaram à conclusão que tinha que levar essa carta para o diretor da Oeste. Oeste era a ferrovia que ia fazer a implantação da ferrovia. E foi assim. Foram para São João del Rei, onde que era a sede da Oeste, e levaram esse documento, essa carta, mostrando que o Arraiá tinha muito mais condições de ser entrocamento do que Alberto Isaacson. O diretor da Oeste, o Chagas Dória, olhou aquela carta: se for verdade, nós temos que conferir. Passa um pouco, em 1908, eles estavam aqui no Arraial. Então, quando chegaram aqui no Arraial, foram recebidos com festa, levaram para almoçar na casa de um, para jantar na casa do outro, e foram mostrando aonde que eram os pontos demarcados na carta que ia beneficiar a vinda do entrocamento aqui para o Arraial do Divino Espírito Santo. Quando foi em 1909, igual está falando ali, a vitória dessa comissão através do decreto 7.423. E foi uma festa tão grande, porque aquilo ali simbolizava que o Arraiá ia progredir mais ainda. Muitos que estavam ali poderiam ficar de braços cruzados e falar assim: não, eles vão mandar para lá, não tem jeito mesmo. Está vendo a importância de um homem que luta pelo poder público? Ele tem que ser audaz, ele tem que realmente arregaçar suas mangas e correr atrás. E foi assim com o povo no começo aqui. Esse entrocamento que uniu o Arraiá à capital e também ao Triângulo Mineiro só trouxe benefício para nós, porque as pessoas de outros lugares começaram a vir para cá. Vinha gente até de fora da Europa a começar a trabalhar aqui e a morar aqui, igual tantos libaneses, portugueses, tantos outros vieram aqui para o Arraiá para poder, porque viram que aqui ia se desenvolver rapidamente. Vamos mudar o slide. Aí nós vamos ver a estação ferroviária Henrique Galvão, quando foi inaugurada a primeira. Por que Henrique Galvão? Henrique Galvão era o engenheiro responsável pela construção. Tanto é que quando fez a estação, em vez de chamar o pessoal de outras cidades, em vez de chamar o Arraial do Divino Espírito Santo, chamava de Arraial Henrique Galvão, por causa da estação. Eles falavam: vamos lá para o Arraial do Henrique Galvão, por causa da estação ferroviária. Tanto era a influência dela no desenvolvimento aqui da nossa terra.
Agora chegou 1910. Nessa época, o Pedro X Gontijo já tinha chegado aqui em Divinópolis. Ele, que era um jovem, e ele descobriu que o estado de Minas Gerais começou a fazer uma emancipação de algumas cidades, exatamente pensando naquela integração que eu falei com vocês da estrada de ferro, para que não perdesse algumas cidades ou que nenhuma se emancipasse, criando um outro estado. Então, o que ele fez? Começou a emancipar algumas cidades que tinham condições, sim. Então, o Pedro X Gontijo, muito ardiloso e uma pessoa muito inteligente, notando isso, convidou o Chico Machado e mais alguns outros do lugar aqui a formar uma comissão para pleitear a emancipação do Arraiá, tendo em vista que o progresso aqui já estava crescente. Só que ele chamava agora não vou mexer com isso não. Existia mais gente falando não do que sim. Mas ele não desanimou não. O que o Pedro X fez? Ele tinha um amigo lá em Maravilhas, o padre Matias Lobato, que estudou com ele. Então ele fez uma carta pedindo para o padre Matias transferir para Divinópolis, né, para o Arraiá do Espírito Santo. Aí o padre Matias pensou e resolveu vir. Quando ele chegou aqui na Arraiá, eles foram na casa do patriarca, do Francisco Machado. Foi aí que a comissão realmente se formou, porque o Francisco Machado descobriu que o pai do padre Matias era um grande amigo dele. Mas, ora, o seu pai é meu grande amigo, então nós temos que ser amigos também. Mas aí o Francisco Machado falou, olha, essa comissão já tem o padre Matias e o Pedro X, mas eu não quero que fique fora dela o Antônio Olímpio de Moraes, que é uma pessoa que eu confio muito. Então chamaram também o Antônio Olímpio, e aí depois surgiram outros, igualzinho o Francisco Ribeiro, grande doutor Francisco Ribeiro, que fez parte dessa comissão e ajudou muito. E eles foram buscar a emancipação política e administrativa do Arraiá do Divino Espírito Santo. Podemos mudar. Aí nós temos a foto do Pedro X, o Pedro Xavier Gontijo, o Pedro X, e o padre Matias, estavam bem novinhos. O padre Matias devia ter uns 30 e poucos anos, e o Pedro X, acho que nem isso não tinha nessa época. Lembrando que foi através dessa luta, dessa comissão, então o que aconteceu? Eles fizeram um abaixo-assinado e conseguiram 2.500 assinaturas para levar lá em Belo Horizonte para o presidente do Estado, Sr. Júlio Bueno Brandão, que era o presidente na época do Estado de Minas Gerais. Então, eles conseguiram apoio também de alguns deputados para poder fazer esse pedido. Porque se eles fossem chegar lá assim de qualquer jeito, talvez nem iam ser recebidos pelo presidente do Estado. Mas assim que um deputado e um senador apoiou a causa, inclusive sendo até de Itapecerica, eles foram até a presença do presidente do Estado. E ali ele ouviu que ele ia estudar a possibilidade de transformar o Arraiá numa cidade. E depois voltaram outra vez. E depois outra vez. Quando foi na terceira ou na quarta vez, o patriarca estava presente. E era aquela lenga-lenga na política, né? Não, vai esperar. O patriarca, com o seu jeito todo saído, bateu na mesa e falou assim, olha só podia também dar um jeito de arrumar a nossa ponte lá que está a aroeirama danada. Não está passando mais nada na ponte. O pessoal arregalou os olhos, né? Mas que isso? O que o major está fazendo? Agora que o presidente não vai querer nada conosco mesmo, né? O presidente Júlio Bueno Brandão arregalou os olhos, olhou para o Francisco Machado e fechou a cara. Aí tá perdido o que a gente veio fazer aqui. Mas de repente, ele mudou, abriu um sorriso e falou, olha, ô coronel, então se é assim mesmo que o senhor está querendo, eu vou mandar consertar essa ponte, senhor. Foi tipo um desafio, né? E pode contar comigo na ideia da emancipação do distrito do Divino Espírito Santo. E aí foi uma festa danada, né? Vieram lá da capital
para poder trazer a notícia para o povo aqui, e desde já começaram a fazer festa como se o distrito já fosse emancipado. O seu Arraial já tinha sido emancipado. Então, depois de várias reuniões, depois de muito trabalho que conseguiu, no dia 30 de agosto de 1911, através da Lei 556, foi criado o município com o nome de Vila Henrique Galvão. Foi uma festa que varou a noite, varou os dias, e muitos que estavam presentes não esqueceram nunca mais. Nos outros dias subsequentes, o Major Chico Machado, ele saía de porta em porta: olha, está vendo o que a gente conseguiu? Agora nós temos que batalhar mais. Antônio Olímpio ia para um lado, Pedro X ia para o outro. Olha, nós conseguimos o mais difícil, que é trazer a emancipação para o nosso município. Agora nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? 1912. Então, era preciso fazer eleição para os novos vereadores da Câmara Municipal. Ficou marcado para o dia 31 de março. 31 de março era o dia marcado para a eleição. E aonde que seria a Câmara Municipal? Não tinha um prédio. Escolheram a casa de um dos moradores, José Nogueira Guimarães. Era ali na Itapecerica Antiga, vira com a Independência, aliás, que era a casa dele. Ali foi a sede provisória da onde que ia ser feita a primeira eleição e a sede da Câmara Municipal. Foi feita a eleição nesse dia, e no mesmo dia já foi obtido o nome dos novos vereadores, que seriam os primeiros, os pioneiros da Câmara Municipal de Divinópolis. Nós temos ali os nomes, ó: Antônio Olímpio de Moraes, João Severino de Azevedo, Adolfo Machado Gontijo, que era filho do Chico Machado, José Nogueira Guimarães, Otávio Machado Gontijo, também filho do Francisco Machado, José Rodrigues Viegas e Manuel Antônio de Almeida. Olha, eu vou só salientar como que era a eleição e por que eram tão unidos naquela época. Todos os 7 nomes que estão ali eram católicos. A religião católica é que comandava aqui no Arraial. E dos 7, 5 eram vicentinos. Só os filhos do Major Chico Machado que não eram vicentinos, o Adolfo e o Otávio. Os outros eram da Sociedade de São Vicente de Paulo. Quer dizer, existia uma unidade familiar na Câmara Municipal eleita. Então, parecia que estava tudo em casa, né? E depois eles ficaram de resolver. E agora? Como é que vai ser a posse da Câmara Municipal? Um falava uma coisa, outro falava outra. E o Antônio Olímpio falou assim: olha, o nosso Arraial não tem o nome de Divino Espírito Santo, então vamos fazer na festa do Divino Espírito Santo, que é de Pentecostes. E era coincidente com o final de maio e início de junho. Colocaram como 1º de junho, que foi numa quarta-feira. E fizeram a festa de Pentecostes junto com a posse, o encerramento do mês de Maria, o início, a festa de Pentecostes, né, e a posse da Câmara Municipal, tudo para o mesmo dia. Então, esse dia 1º, por isso que foi escolhido 1º de junho, né? Está aí a explicação. E nesse mesmo dia já fizeram também a eleição do presidente. Quem seria o presidente da Câmara Municipal? O primeiro que, por intermédio disso, iria governar a nova cidade, né? A Vila Henrique Galvão ia ser governada pelo presidente da Câmara. E fizeram a eleição, faltando um vereador, teve a justificativa, 6 votaram. Dos 6, 5 deram a presidência para o Antônio Olímpio de Moraes. Esse foi a primeira votação. Depois fizeram a votação para vice, foi o Adolfo Machado. Pode até mudar o slide para a gente ver a foto da Constituição da Câmara. Presidente, Antônio Olímpio de Moraes. Está no centro. Adolfo Machado, vice. José Nogueira, o secretário. E os outros vereadores, João Severino de Azevedo,
José Rodrigues Viegas, Manuel Antônio de Almeida e Otávio Machado Gontijo. Essa foi a primeira Câmara Municipal empossada no dia 1º de junho de Divinópolis, né? É uma foto histórica que lembra essa família que eu falei para vocês, que era a Câmara Municipal. Vou lembrar também que existiam algumas coisas pendentes aqui no município, porque o município era só ali no Largo da Matriz, onde que é a catedral, né? Hoje é essa cidade enorme. Pode mudar o slide. No dia 20 de junho de 1912, a Câmara Municipal aprovou a planta primitiva para a vila de Henrique Galvão. Essa planta, muitos sabem por alto ou de alguns estudos, mas é o seguinte: o Antônio Olímpio de Moraes, assim que sabia que o município ia ser emancipado, começou a fazer muita amizade com os engenheiros da Oeste, da ferrovia que estava aqui no Arraiá. Então o Dr. José Berredo era uma pessoa muito ligada a ele, pensavam quase que a mesma coisa, eram pessoas altruístas, sempre pensando no bem comum. Então o Antônio Olímpio fez uma proposta para o Zé Berredo: olha, eu estou querendo fazer uma cidade nova do lado de cá, tirar ela aqui do Largo da Matriz, para a gente começar a fazer aqui um teatro, uma Câmara Municipal, fazer um cinema, uma escola ali, fazer uma praça aqui, ruas assim. E o doutor José Berredo, olhando assim, engenheiro que era, falou assim: olha, nós vamos ter que fazer um estudo. Chamou os outros colegas e começaram a sair no meio do mato, a começar a fazer a medição e pesquisando. O que o senhor gostaria que fosse assim? E ele começou a idealizar uma Divinópolis nova, uma cidade nova para o lado de cá, né? Abaixo do morro, você fala assim, abaixo do morro, no meio do mato. Só que teria que fazer tudo, e ia precisar de muito dinheiro para fazer, né? Então, o que aconteceu? Alguns vereadores não concordaram, moradores, então, começaram a achar que Antônio Olímpio de Moraes era doido. Ah, esse homem é doido, fazer uma cidade no meio do mato, sendo que nós temos tudo aqui no Largo da Matriz. Mas por que falavam assim? Porque muitos eram donos dos terrenos ali, e se a Câmara quisesse comprar, compravam deles, porque ia render para eles. Enquanto a partida no meio do mato não valia nada o terreno, às vezes nem tinha dono na época, né? Então, aquilo houve os primeiros atritos de Antônio Olímpio com os moradores, porque a grande maioria não queria que fosse feita a cidade nova. Mas o doutor Zé Berredo incentivou muito o Antônio Olímpio: olha, isso aqui, se vocês conseguirem fazer, vai ser muito bom, vai ser uma mudança radical, né, nessa cidade, que pode, nesse lugar que pode se tornar uma cidade muito grande, pelo traçado que estavam fazendo, tipo cartesiano, né, com ruas largas, projetos audaciosos para a época, como se aqui fosse uma capital. A ideia era realmente um sonho para se tornar realidade. Ia depender de muita gente querendo trabalhar, mas nem todos estavam pensando assim. Aí nós vemos o Largo da Matriz, hoje a Catedral do Divino Espírito Santo. Lembrando que era tudo feito ali, todo o comércio, todos os eventos que existiam no Arraial era feito no Largo da Matriz. Então, quando o pessoal viu que ia tirar dali o centro, as atenções todas do município para um outro lugar, muitos assustaram. Foi aonde que começou muita gente a contrariar realmente Antônio Olímpio de Moraes. Depois de mais alguns dias de reunião, depois de pronta essa planta primitiva, Antônio Olímpio pediu também que se mudasse o nome da cidade, porque ele não concordava muito com Vila Henrique Galvão, porque apesar que o engenheiro foi o construtor da ferrovia aqui, ele queria fazer uma homenagem realmente às coisas do lugar, né? Um nome que ficasse mais autêntico
com o nosso município. Então um falava uma coisa, outro falava outra, até que Antônio Olímpio sugeriu Divinópolis. Ele ficou por último e falou: olha, por que não Divinópolis? Muitos não entenderam. Mas o que significa Divinópolis? Foi onde que ele explicou que era divino, em alusão ao Divino Espírito Santo, porque quando foram, no começo aqui, construir a capela do Divino Espírito Santo, foram os fugitivos da coroa portuguesa, lá atrás, que vieram tomar conta aqui do lugar, vieram se esconder aqui nessas paragens, que fizeram uma promessa: se acaso nós conseguimos fugir da coroa portuguesa, do exército, nós vamos construir duas capelas, uma em honra a São Francisco de Paula e outra ao Divino Espírito Santo. E fizeram a capelinha do Divino Espírito Santo com a imagem de São Francisco lá no canto, né? Então ele não queria perder esse momento, né? Esses princípios que tinha aqui da religiosidade que existia do povo. Divino, então, ficou em alusão ao Divino Espírito Santo. E polis, que é do vocabulário grego, né, que significa cidade, cidade do divino. Depois que ele fez essa explicação, todos começaram a bater palmas e já estava escolhido o nome para o novo município, Divinópolis. A seguir, ele pegou, escreveu o nome e já falou que ia mandar para a presidência do Estado pedindo a modificação, assim também como para a estação ferroviária, que passou a chamar Estação Ferroviária Divinópolis. Então, como eu falei para vocês, foi aprovada a planta primitiva da cidade, mesmo com muitas pessoas contra. Em 1913, Antônio Olímpio começou a construir a cidade nova. Olha que peito, hein? Muitos contra. Então, ele e alguns vereadores começaram a ir lá no meio do mato, ele mesmo, com as ferramentas na mão, começando a fazer a abertura das ruas, as demarcações para as construções, e ali o povo falando: olha, isso é loucura, você devia ir se tratar, você é louco, construir casa no meio do mato, rua no meio do mato, nós moramos é para cá e não no meio do mato. E aquilo ali foi aborrecendo, mas ele não se desanimou, ele continuou, até que chegou um dia que ele começou a construir a Câmara Municipal, ele e os outros vereadores e mais algumas pessoas já contratadas pela Câmara, lembrando que o rendimento da Câmara era desse tamaninho, né? Porque eram poucas as pessoas que colaboravam com a Câmara Municipal. E como o rendimento era pequeno, eles estavam trabalhando quase que voluntariamente. Ou seja, cada um tirava do seu próprio bolso para se manter. A Câmara era mais um sonho de cada um. E construindo o prédio da Câmara Municipal, de repente acabou o dinheiro. O que o Antônio Olímpio fez? Escreveu para o presidente do Estado pedindo verba. Olha, nós estamos precisando de ajuda. Pediu uma verba e ele, como era muito católico, pegou o terço e começou a rezar. E não é que dentro de pouco tempo veio a resposta que ele estava autorizado a verba para ele terminar a construção da Câmara Municipal, como também ele ia ganhar uma verba para construir o grupo escolar aqui da cidade. Então aquilo foi mais uma festa, pensa bem, mas ele agradeceu de joelhos essa oportunidade que o presidente do Estado deu a Divinópolis, né? Doou um dinheiro para a cidade e isso acabou acontecendo. Vamos ver agora a foto do grupo escolar. Não sei se... Não, essa não é a foto, é mais para frente. Nós estamos vendo aí agora o Clube Recreativo e Literário 1º de junho. Além do que nós já falamos do grupo escolar, da sede da Câmara Municipal, Antônio Olímpio também se preocupava muito com a questão da educação e da cultura em Divinópolis. Foi quando criaram esse Clube Recreativo e Literário 1º de junho.
ali é onde que se faziam muitas conferências agrícolas, faziam muitos encontros de cultura, clubes de leitura, era tudo feito nesse clube 1º de junho. Nós temos aí os integrantes: Juca Machado, Pedro X Gontijo, Pedro Coimbra, Pedro Guerra, que foi o seu primeiro presidente, Antônio Olímpio de Moraes e Manuel Pereira. Então, vocês que são alunos, que estão aqui presentes hoje, olha só a importância que é a educação numa cidade. Sem ela, não conseguimos conquistar nada. As nossas fronteiras ficam limitadas e muitas vezes não tem como nós prosseguirmos. Vamos mudar o slide. Agora nós vemos aí um recorte de jornal, o Juvenil da cidade de Bom Sucesso, de 20 de setembro de 1914. Eu vou ler para vocês como que o pessoal de outra cidade via a nossa cidade recém-criada. Divinópolis vai caminhando em franco progresso, a vizinha vila Divinópolis, da qual é operoso agente executivo o distinto moço coronel Antônio Olímpio de Moraes. Além de muitas casas particulares, em elegante estilo moderno, acham-se em construção os vastos edifícios do teatro e do grupo escolar, estando concluído o vistoso prédio do Paço Municipal. A nova vila, que possui uma Câmara patriótica e progressista, nossos aplausos. Então, Divinópolis começou já a destacar no cenário mineiro, né? Já foi vista que, além da emancipação, ela já trazia um progresso já frequente, fluente nos dias. E foi exatamente com esse trabalho de educação, de buscar nas construções, e Divinópolis se tornar uma cidade nova, né, ousada, por que não dizer assim para o seu tempo, que muitos começaram a enxergar aqui um lugar em franco desenvolvimento. No dia 18 de março de 1914, a Câmara Municipal inaugurou o externato Delfim Moreira. Esse externato é mais uma obra de educação da época, um sonho muito grande de Antônio Olímpio, que queria que fizesse aqui, e junto com outros que estavam presentes, foi feita a inauguração desse externato aqui. E no dia 1º de junho, a inauguração do novo prédio da Câmara Municipal de Divinópolis, é uma grande festa. Então foi concluído o prédio nesse dia 1º de junho de 1914. E ali acabou-se um pouco os aborrecimentos, porque o povo viu que ficou bonito aí o prédio da Câmara Municipal. Aqueles que estavam xingando, achando ruim, alguns começaram a bater palmas. Está vendo o que é a audácia de alguns políticos? E isso a gente tem que tirar chapéu para muitos, não só o Antônio Olímpio, outros aqui em Divinópolis, que mesmo contra a opinião pública fizeram o que era melhor para a cidade, né? E depois muitos batiam nas costas do Antônio Olímpio e falavam: olha, você me desculpa, viu? Eu estava errado, você estava certo. Muitos deram o braço a torcer e viram que foi uma grande obra o prédio da Câmara Municipal. Vamos mudar. E como o presidente da Câmara era uma pessoa de carne e osso, ele teve uma grande dor também no dia 31 de julho de 1914, do falecimento da sua mãe. Eu queria falar um pouquinho da mãe de Antônio Olímpio de Moraes, porque era uma santa senhora. Ela é que ensinou todos os princípios morais e éticos para ele. E era comum vê-los rezando em família o terço, fazendo obras de caridade quase que diariamente, independente da política, porque sabiam que assim estavam agradando não aos homens, mas principalmente a Deus. Então, Dona Antônia era um marco muito grande na vida de Antônio Olímpio. E ele, apesar de jovem, nunca pensou em namorar e muito menos em se casar, porque ele falava assim com a sua irmã Olímpia: olha, minha irmã. Às vezes a Olímpia chegava para ele: Antônio,
tem uma moça querendo te conhecer. Ele: olha, a minha vez ainda não chegou. Enquanto minha mãe for viva, eu só tenho olhos para vocês, que é minha mãe e minhas irmãs. Ele não aceitava mudar de casa enquanto visse a sua família bem, porque eles precisavam dele ali para se manter. Como que ele poderia deixar a mãe e as irmãs na mão e se casar? Então, esse pensamento era um pensamento muito bonito na vida de Antônio Olímpio. Tanto é que ele veio se casar assim que a mãe dele morreu. Vamos mudar. No dia 18 de setembro de 1915, através do decreto número 663, foi criado o termo judiciário em Divinópolis. Essa foi uma das pendências que houve aqui no município para se criar a cidade, né? O termo judiciário. Mesmo assim, ficou pertencendo a Itapecerica. Então, os juízes de lá que comandavam aqui. Assim que criou o termo, aí sim, Divinópolis ficou mais emancipada ainda, né? Foi aos poucos e foi mais uma conquista do município. E no dia 1º de novembro de 1915, aconteceu a segunda eleição do município. A primeira foi em 1912 e a segunda eleição em 1915, para os novos vereadores, assim consolidando a democracia aqui em Divinópolis, né? E alguns vereadores, eu não coloquei o nome de todos ali, porque senão nós íamos demorar muito, né? Antônio Olímpio se confirmou como vereador e como presidente da Câmara. Então, isso, o que veio a calhar? Ele realmente mostrou que fez uma boa administração, soube levar, apesar dos protestos contra a planta primitiva, que foi depois homologada e foi colocada em prática. Muita gente que era contra passou a bater palmas para Antônio Olímpio. A grande maioria que estava contra, virou agora a maioria a favor de Antônio Olímpio de Moraes. Então, isso veio com o trabalho, né? Com o trabalho dele, e conseguiu na Câmara. E lembrando também que em novembro começaram a construção das obras da Santa Casa de Misericórdia, idealizada pelo Padre Matias. O Padre Matias vivia apontando a Antônio Olímpio: olha, cadê a Casa de Misericórdia? Nós estamos precisando de uma aqui. Porque nós não tínhamos nada. Se precisasse de um hospital aqui, tinha que procurar o farmacêutico, né? O farmacêutico que era às vezes o médico da cidade. Com a construção, tudo isso iria mudar. No dia 4 de dezembro de 1915, foi inaugurado o Clube Cívico Religioso com o nome de Esporte Clube, com a finalidade de promover diversões como danças, competições esportivas, promover conferências agrícolas e cívicas, incentivar a cultura de Divinópolis. Mais um clube criado, não só agora para a cultura, como também para a diversão dos moradores aqui. Então isso estava impregnando já na vida de toda a população. E era muito comum a gente ver, não só os vereadores, nós tínhamos também o Francisco Machado, o Pedro X e outros que gostavam muito de alavancar a questão cultural do município. Por isso, nós temos uma cidade hoje tão cheia de estudantes, né? Nós já temos a universidade exatamente por causa dessa força, essa vontade de querer a parte cultural aqui no nosso meio. Agora eu vou falar da parte sentimental do Antônio Olímpio de Moraes. Eu falei para vocês que ele não se casou enquanto sua mãe estava viva. Mas acontece que no dia 31 de maio de 1916, ele se casou. E a história eu quero contar para vocês. Eu vou só ler o pedacinho que está escrito ali. Esse recorte de jornal é a noite de Belo Horizonte, a noite social. Contratos de casamento em Divinópolis, onde exerce com o maior zelo e grande capacidade o cargo de presidente da Câmara Municipal,
contratou o casamento há dias com a gentil senhorinha Maria da Conceição Alves Gontijo, o excelentíssimo senhor coronel Antônio Olímpio de Moraes, ilustre cavaleiro geralmente estimado pelos seus belos dotes de qualidades, naquela próspera municipalidade vizinha, onde dispõe muito dignamente de grande prestígio político. Enviamos ao distinto cavaleiro as nossas respeitosas felicitações. A história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir para vocês. Antônio Olímpio, quando tinha os seus 27 anos, estava na casa do Major Chico Machado. Ele, conversando, viu uma menininha de 10 meses de idade no colo da mãe. A mãe era a Dona Olímpia, que era filha do Chico Machado. E ele brincando com o Chico Machado, porque ele vivia pedindo ao Antônio Olímpio: olha, eu quero ver você na minha família, eu quero você na minha família. Aí ele falou assim com o Chico Machado: olha, quando essa menina crescer, eu vou casar com ela. Ela vai ser minha esposa. Falou brincando. Aí o Major Chico Machado falou: olha, não subestime os céus. Quem sabe os anjos dizem amém. E isso passou. Quando Conceição tinha os seus 12, 13 anos, ela se apaixonou pelo Antônio Olímpio. Isso eu estou falando porque ela própria me falou, né, a minha avó. Ela, apaixonei por ele, eu ficava encantado quando eu o via sair na rua. Tão elegante, com a roupa branca. Quando ela completou 17 anos, tinha uma festa na casa do patriarca, e ela estava uma moça muito bonita. Foi aonde que Antônio Olímpio despertou ali, aquele momento. E ela começou também a se interessar mais ainda por ele. E o patriarca, que não era bobo nem nada, viu o jeito dos dois, chamou os dois no outro dia: olha, eu quero conversar com vocês. Eu estou achando que um está gostando do outro. Não foi bem essas palavras que ele falou, não. Mas ele falou assim: olha, você gosta do Antônio Olímpio? Gosto. Você gosta da Conceição? Gosto. Então vamos marcar esse casamento logo. Eles quase caíram de costa, né? Como assim, sem namoro? Mas naquela época não existia muito namoro não, viu? E não é que marcaram o casamento, e ele já foi logo, escreveu uma carta para o pai da Conceição, que era o seu genro, o senhor Coronel Olímpio, lá de Oliveira, porque os pais tinham um hotel lá em Oliveira. Olha, a sua filha, que é minha neta, já tem uma pretendente. Aí ele mandou perguntar: que pretendente que é essa, né? É o Coronel Antônio Olímpio de Moraes, presidente da Câmara Municipal. E aquilo foi uma honra muito grande para eles, né? E dali já marcaram a data do casamento para o dia 31 de maio, e foi lá em Oliveira, num galpão, onde quem celebrou foi um parente da Dona Conceição, a minha avó, né? Então foi uma festa muito grande. Se a gente for contar os casos aqui do Antônio Olímpio, nós vamos ficar aqui até o resto do dia amanhã. Então nós vamos passar para frente. Depois eu conto mais sobre a vida dos dois. Vamos mudar o slide. Agora que começou uma parte mais complicada da vida de Antônio Olímpio, né? Antônio Olímpio de Moraes começou a enfrentar ataques contra a Igreja Católica, que, aliadas ao pouco rendimento da Câmara e à intolerância de algumas pessoas ao progresso da cidade, culminou com a sua mudança para a cidade de Oliveira e afastamento da Câmara Municipal em setembro de 1917. Algumas pessoas, elas não concordavam muito com a Igreja Católica dominando o município, porque achavam que ela ditava mais as ordens do que os próprios vereadores. Então começaram a atacar a Igreja Católica numa intenção clara de tirar a estabilidade do município, da Câmara Municipal, e quem sabe tomar posse depois. Ou seja, já pensando nas próximas eleições, né? E ali o Antônio Olímpio, ele já estava na situação difícil, porque já tinha casado, já tinha que sustentar a sua esposa, e o rendimento da Câmara não estava dando, só estava piorando. Ele chegou perto do Francisco Machado e falou: olha, eu não sei como é que eu vou fazer,
eu acho que eu vou ter que deixar a Câmara Municipal, porque caso contrário eu vou passar fome. Eu não vou ficar pedindo dinheiro emprestado, se bem que o Chico Machado queria emprestar de qualquer jeito para ele. Mas ele não aceitava, o caráter de Antônio Olímpio não permitia aceitar dinheiro, né, emprestado, e muito menos usar dinheiro que não era dele. E isso aconteceu. Ele pediu afastamento e foi para Oliveira. Lá ele, juntamente com seu primo Vasco Navarro, montou um comércio. E esse comércio chamou Casa Divinopolitana. Olha só o amor que ele tinha por Divinópolis. Lá em Oliveira, ele montou uma casa com o nome de Divinopolitana. Quem ficou aqui em Divinópolis foi seu vice. Ele ficou um pouco perdido, porque os ataques só aumentaram, não só a Igreja Católica, como a Câmara Municipal. Já estava clara a intenção dos opositores, que era tomar o poder aqui em Divinópolis. Então criaram uma tal mania, um meio de ridicularizar os partidos. O partido da oposição era o partido das fêmeas, e o partido da oposição era o partido dos machos. Aí, hoje a gente pode falar que é uma pilhéria, né? Isso, que estavam com o propósito de mudar realmente o pensamento de muitos quanto à Câmara Municipal que estava atual. Vamos mudar o slide agora. Aí nós vemos o Vasco Navarro, que era o primo de Antônio Olímpio de Moraes, que ajudou a criar essa casa lá em Oliveira, onde que começou a trabalhar. E vamos no outro slide, nós vamos ver a casa onde Antônio Olímpio tinha, ali do lado, bem abaixo, do lado esquerdo, era onde que tinha o seu cômodo de comércio. Ele morava na casa, e embaixo o cômodo de comércio, lá em Oliveira. Continuando, nós tivemos no dia 21 de abril de 1918 a inauguração do grupo escolar. Aquele grupo escolar que eu falei que tinha conseguido uma verba, só que Antônio Olímpio não estava mais na presidência da Câmara. Mas então ele foi convidado a participar como idealizador desse evento, né, do grupo escolar. E no mesmo dia foi escolhido o nome para o grupo escolar. Grupo escolar Padre Matias Lobato, que tinha acabado de falecer lá em São João del Rei, vítima de problemas mentais. Então, aquela homenagem ao Padre Matias foi muito importante, né? Foi uma grande pessoa, importante demais na emancipação de Divinópolis. Se não fosse o Padre Matias, talvez a gente nem teria saído do lugar. Pedro X Gontijo foi lá chamar o padre, ele veio e pôs fogo na população para a emancipação do nosso município. Continuando, aí nós vemos a foto, né, do grupo escolar Padre Matias Lobato em 1918. Eu tenho até uma história interessante, que muitos, na época, eles queriam fazer da inauguração desse grupo uma força política da posição. Então, o que eles fizeram? Como a maioria era católica, eles queriam fazer a entronização do Cristo nas salas de aula. Aí alguns começaram a criticar e diz que não ia deixar acontecer a inauguração. Sabe o que foi feito? Tiveram que chamar a guarda da capital para que o grupo realmente fosse inaugurado, porque estava nos casos nem ia acontecer a inauguração do grupo escolar. Tanto que uns estavam até entrando em luta corporal na questão política. Uns queriam que inaugurasse, outros não, porque estavam achando que aquilo era politicagem, né? Vamos passar para frente. Em setembro de 1918, Antônio Olímpio de Moraes volta para Divinópolis após não se dar bem em seus negócios em Oliveira. Olha como é que é o destino da vida. O seu primo ficou doente, as coisas, os seus negócios lá em Oliveira não estavam dando certo, o que ele colocou não estava rendendo, e o coração dele estava batendo para voltar.
assim que a esposa falou, por que você não volta? Ele não pensou duas vezes, quis voltar na mesmo instante para Divinópolis. E isso foi rapidinho, né? E após algum tempo, já estabelecido aqui, ele abriu lá na rua Itapecerica a sua loja, com o nome Casa Antônio Olímpio. Nós temos ali um recorte de jornal, uma propaganda, né, de um jornalzinho da época, mostrando Casa Antônio Olímpio na rua Itapecerica. Vende-se enxovais para casamentos, batizados, sedas, linho para vestido, armarinho, calçados, chapéus, camisas, gravatas e outros artigos. Foi aonde que ele começou com a sua casa. Agora, olha só, interessante isso aqui. Ele era uma pessoa que gostava muito de fazer caridade, vendia muito fiado. Foi um dos motivos que ele veio a falir lá em Oliveira. Então, alguns começaram a colocar o nome dele de Coronel Concordata, porque pouco depois Antônio Olímpio começou a almejar novamente a voltar à Câmara Municipal. Então, o que a oposição fez? Juntaram um com o outro. Por que a gente não começa, então, a desvalorizar o Antônio Olímpio? Porque ele, fora de combate, ninguém outro vai poder conseguir assumir a Câmara. Então, colocaram o apelido dele de Coronel Concordata. O Antônio Olímpio, quando é uma pessoa muito ponderada, não tomou nenhuma atitude por enquanto. Apesar que muitos dos seus amigos queriam tomar a frente. Ele não, pode deixar do jeito que está, né? E assim era o proceder do Antônio Olímpio. Ele não queria briga com ninguém aqui até que se ficasse resolvido a vontade do povo, né? Vamos mudar. É igual eu já havia falado para vocês, Antônio Olímpio encontra uma política perversa, querendo tomar o poder em Divinópolis, onde o partido opositor chegou a afirmar que o que era feio, que o feio era perder as eleições. Então valia tudo. Olha, não, desde que a gente ganhe as eleições, a gente pode prometer até que vai achar a vela acesa debaixo d'água. Seria mais ou menos isso. Estava prometendo remédio, lotes de graça, estava prometendo abrir estradas, era um mundo de promessas em troca do voto. E não é que o partido opositor ganhou e aqueles que estavam à frente ficaram para trás, né? Vamos mudar agora. No início de 1920, devido a essas perseguições à Igreja Católica, Antônio Olímpio de Moraes e então o padre Vicente Soares, que era o vigário aqui, preocupados com esses ataques, resolveram fazer um pedido à ordem religiosa dos franciscanos para vir para cá, para Divinópolis, para poder a Igreja Católica ganhar força. E então fizeram um pedido e acabou eles sendo atendido no ano de 1924. Os franciscanos vieram para Divinópolis com o objetivo claro de fortalecer a Igreja Católica aqui, porque só o padre não estava dando conta do que estava acontecendo, né? Interessante, com a chegada dos Frei Hilário e Frei Paulo, Frei Geraldo, aliás, quando eles vieram de Batina Marrom, os dois holandeses não falavam nem uma palavra em português. Como é que ia ser? Quem pôde ajudar foi o Antônio Olímpio, que conhecia alguma coisa com a sua correspondência na Europa, e conhecia um pouco de latim, francês e italiano. Foi aonde ele começou a conversar com os Frei. Então buscaram o Antônio Olímpio para ir receber os Frei, e eles iam atravessando da estação até lá a catedral, né, a matriz na época, com as batinas pretas, e o povo tudo olhando, parecendo doido na rua, né? Homem, aqueles homens mais esquisitos, tudo branco, não entendia nada que um falava, que o outro falava. Aquilo foi um acontecimento muito importante para Divinópolis, porque trouxe outra cultura no nosso meio, né? Vamos mudar mais uma vez.
Aí nós temos uma foto interessante. No centro, nós temos o Antônio Olímpio de Moraes, já mais idoso. Abaixo, o seu filho, Antônio Olímpio de Moraes Filho, que era o meu pai. O Frei Hilário à sua esquerda e do lado de cá a sua esposa Conceição. Vocês estão vendo a diferença de idade? Quando a minha avó casou, ela tinha 18 anos. O meu avô tinha 45. É aquela idade que eu falei que o Antônio Olímpio pegou a Conceição no braço, né? Então, mas era um casal que dava muito bem. A minha avó falava do Antônio Olímpio como se ele fosse um dos maiores homens que a terra já conheceu. Tanto o carinho que ele tinha com ela. Vamos passar? Tem o nome de cada um ali, depois a gente vai mudar os slides. Não. Para quem conheceu a dona Conceição, ela foi professora do grupo escolar Padre Matias Lobato. Mais à frente nós vamos falar sobre a sua nomeação. Agora, apesar do Antônio Olímpio estar afastado da política, naquela época, ele foi nomeado como juiz de paz em 1922 pela Câmara Municipal. Isso se deveu ao grande relacionamento que, apesar de não estar mais, mas ele era muito respeitado aqui como cidadão dinopolitano. E como presidente da Câmara, o primeiro presidente, ele era muito respeitado pelos moradores. Vamos mudar? Em 1923, no dia 23/2 de 1923, nasceu o primeiro filho de Antônio Olímpio de Moraes, Antônio Olímpio de Moraes Filho, que era o meu pai. Aquilo mudou bastante o ritmo de vida de Antônio Olímpio. Ele, que era uma pessoa totalmente voltada para ajudar as pessoas, começou a pensar em ajudar um pouquinho a sua família também, né? Ele entendeu o que é a responsabilidade de ser um pai. E muitas vezes, eu até tenho na minha casa uma cartilha de conselhos que ele deixou para o meu pai como ser um bom filho. Coisa que muitos deveriam fazer hoje, né? Deixar uma receita de ser um bom cidadão para o filho acompanhar para o resto da vida. Continuando. Aí a foto do Antônio Olímpio Moraes Filho. E no dia 12 de março de 1925, nasceu o segundo filho de Antônio Olímpio, José Alonso de Moraes. E, infelizmente, veio a falecer no dia 2 de novembro do mesmo ano, com pneumonia. Aquilo abalou muito o casal Antônio Olímpio e Conceição, porque foi uma morte que eles não estavam esperando, né? Uma criança recém-nascida, tinha pouco tempo de vida, e como era muito comum naquela época, não existia hospital, assim que ficavam doentes, se não fosse curados imediatamente, logo morriam. Vamos passar os slides. Agora, as dificuldades financeiras fazem Antônio Olímpio buscar emprego junto à presidência do Estado. Vamos passar mais rápido, o nosso tempo já está esgotado. E após ser nomeado em 1929 para professor da Escola de Música e Canto na Escola Normal de Pitangui, ele se mudou para lá. Então, ele estava numa situação difícil aqui em Divinópolis, igual eu falei para vocês. Ele tinha mania de vender as coisas, quando a pessoa não tinha condições de pagar, ele anotava. Ele ficava com dó, por ser uma pessoa muito caridosa, né? E acabou que ele não estava dando conta mais de manter o seu comércio. Foi aonde que ele pediu a nomeação e foi nomeado lá para Pitangui.
Aí nós vemos um recorte de jornal falando sobre a nomeação e a importância dele no quadro de docentes lá da escola de Pitangui. Pouco depois nasceu seu filho, seu terceiro filho, Flávio Expedito de Moraes, dia 10 de dezembro de 1929, a sua foto. E depois, sentindo o prenúncio da sua morte, Antônio Olímpio ele pediu a nomeação de sua esposa aqui para a Escola Estadual Padre Matias Lobato. Ele conseguiu junto com Pedro X. Gontijo, na época atual prefeito. Aliás, ele não era prefeito nessa época, acho que já ele estava participando junto com a política, né? Ele conseguiu a nomeação e mudou-se para Divinópolis. Quando foi aqui em 1932, no dia 29 de julho de 1932, ele veio a falecer. Ele já estava bastante desgastado na sua saúde. Foi quando ele, já esperando, chamou os familiares, já tinha recebido o Santo Sacramento da Extremunção, na época, né? Hoje é a unção dos enfermos, e ali, junto com as suas irmãs, com a sua esposa, ele veio a falecer às 5 horas da manhã. Foi enterrado no mesmo dia, de 29 de julho de 1932, às 4h30. E assim Divinópolis perdeu um dos seus filhos mais amados, aquele que deu sua vida para a terra, né? Eu coloquei ali, ó, Divinópolis de 1912, um sonho de ser uma grande cidade. Divinópolis de 2012, uma realidade de uma grande cidade que é hoje. E um sonho de termos grandes homens e mulheres para o nosso futuro. E é parabéns para Divinópolis, que é o que é hoje, né? Assim, nós estamos concluindo essa palestra sobre uma síntese sobre a vida de Antônio Olímpio de Moraes. Como eu já falei para vocês, se fôssemos falar tudo sobre a vida dele em detalhes, nós íamos ficar muito tempo aqui. Quero agradecer a paciência de vocês com esse momento junto conosco aqui, esses momentos que a gente teve, né, de passar tudo sobre o Antônio Olímpio, que possa voltar outra vez a gente concluir com outras histórias que às vezes está escondida nos cantos aí e que vão vir à tona, né? Que vocês possam seguir o exemplo desses grandes personagens, não só Antônio Olímpio, quanto outros também que engrandeceram Divinópolis, e fazer a nossa cidade cada dia melhor. Muito obrigado.